Bom dia para todos os irmãos, bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no livro de Isaías. Lembrando que o nome do profeta é Isaías. O nome Isaías significa Deus é a salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo 16. 16 o que é? 16 é o número do leão. O leão da tribo de Judá. Isaías, capítulo 16, está escrito assim: enviai o cordeiro dominador ao governador da terra. Ali está falando de Cristo que seria enviado, o cordeiro. Quando você vai aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. A epígrafe do texto aqui fala: a loucura de confiar no homem. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, lembrando o 16 é o leão da tribo de Judá, que é Cristo, e o 17 significa que o leão da tribo de Judá está falando para o povo. 17 mais 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Lembrando, o número 5 simboliza o fiel. Quem que foi fiel para nos salvar? Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. O fiel está falando para nós. Está escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Entendeu? Ou seja, aqui Deus está descrevendo o lago de fogo. Você vai estar sem sofrimento numa terra salgada, você vai estar em sofrimento eterno. Aquele que deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Agora, Jeremias, capítulo 17, versículo 7. A epígrafe do texto fala: o valor da confiança em Deus e a sua salvação. Versículo 7. 7 são os 7 Espíritos de Deus falando para nós. Ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. 9 o que é? 9 é Jesus, a serpente. E o que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus que fala no Apocalipse. O corpo de Deus Pai que fala no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 23. Os 7 Espíritos com o corpo de Deus Pai dá 8. Quando Jesus nasceu na terra deu 9. Então, versículo 9 é a serpente. Ó. Versículo 9, ó. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Que é o próprio Deus falando, lembrando que Jesus ele é a serpente e Deus ele é a serpente. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito assim, ó: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Agora, Jeremias 17, versículo 14, está escrito assim, ó: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo. Entendeu? Aqui está dizendo que só Deus é a salvação. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, que é o fiel, fala assim, ó: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela.